Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria chegando até você, mais uma vez, através do Palavra de Sabedoria. O seu devocional, aqui onde podemos conversar um pouco mais sobre a Palavra de Deus e sobre ensinamentos que fazem toda a diferença para a nossa vida. Seja bem-vindo, é um prazer ter a sua audiência. Muito obrigado. E aproveita, avisa mais alguém que começou Palavra de Sabedoria. Aproveita aí, manda o aviso, acabou de começar Palavra de Sabedoria, tá bom? Hoje vamos dar continuidade àquela nossa conversa sobre paternidade. O mundo precisa de um pai é a série onde falamos sobre os efeitos que existem da presença e da ausência do pai e a representação da figura do pai, o significado de como essa figura é importante na construção moral, social, emocional, intelectual de cada indivíduo. Estamos seguindo esses estudos e hoje o tema vai ser a ferida paterna revelada. A união na fraqueza e na cura em direção à força de restauração. Tá bom? Vamos tratar sobre isso hoje. A ferida paterna revelada. Onde aparece e de que maneira surge a ferida da alma de uma pessoa, de um ser humano, quando está se relacionado a essa temática. Vamos ler aqui Colossenses capítulo 3, versículo 12 e versículo 13. Versículo-chave. A palavra de Deus diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quando a gente começa a tratar das feridas que ficam na alma do ser humano, das marcas emocionais que vão reverberar em toda a vida adulta desta criança que se tornou um adolescente, jovem e agora é um adulto. Uma das grandes sinalizações da ferida que existe dentro de um ser humano é manifesta através das inseguranças que ele demonstra no seu cotidiano. A insegurança na maneira de agir, de se comportar, na forma de ser, a insegurança em tomar decisões, em estar como amigos, em fazer parte de debates, de discussões, de se posicionar diante da vida e diante de tudo o que tem para fazer, elas acabam sinalizando feridas que ficaram lá atrás. E normalmente essas feridas, elas vêm através de caminhos que foram gerados por vários aspectos, para chegar na verbalização da insegurança ou na visualização da própria insegurança naquele indivíduo. Pessoas inseguras são pessoas que foram marcadas de maneira forte, de maneira significativa ao longo de sua trajetória. E se tornam, em vez de serem adultos conscientes, adultos decididos, se tornam pessoas inseguras. E aí isso vai reverberar nos relacionamentos interpessoais, no trabalho, no casamento, até na quantidade de divórcios que a gente percebe que existem. Você vai fazer uma análise, vai fazer uma avaliação do que aconteceu e você vê que em vários momentos oscilações de insegurança estão presentes no caráter, na personalidade, na conduta daquela pessoa. Então, o que é que levou a essa insegurança? O que é que infligiu dentro do coração da pessoa que promoveu um adulto inseguro? E aí nós temos algumas coisas que nos sinalizam, entre tantas, claro. Nós estamos estudando um aspecto, né? Nós estamos vendo uma parte da história, já que o ser humano é bem complexo e tem muitos vetores para dialogar com ele. Mas hoje eu estou enfocando mais nessa figura do pai, que a sua desplicência
ou a sua inoperância como pai, a sua falta de atuação daquilo que se espera como pai, acabou que gerou, sim, um adulto inseguro. Promoveu, sim, brechas que essa pessoa ela se tornou insegura. Então, que brechas são essas que foram alimentadas? Quais são esses aspectos? Eu tenho aqui algumas coisas. Por exemplo, a questão de quando o pai ele não se posiciona como uma autoridade moral, quando ele não é uma referência moral, quando ele não tem um exemplo positivo, construtivo para dar dentro de casa, para o seu filho, para a sua família. Na hora que ele não é essa referência, ele tem uma diminuição de sua autoridade moral. Às vezes ele tem uma autoridade fruto até de uma força física, de uma imposição, de uma coerção, ou até mesmo de um abuso que ele comete com o poder pater que lhe é dado. Mas ele não tem autoridade moral porque ele não é exemplo. Então, quando um pai não é exemplo, ele gera lacunas na formação dos seus filhos. Os pais, eles têm um papel exemplar, referencial, muito importante. E quando você, dentro de casa, você é esta figura de autoridade moral, você, consequentemente, está contribuindo para que seu filho se torne, lá na frente, um adulto seguro. Caso contrário, você alimenta o conceito da insegurança. Aí vem a ausência, muitas vezes, da autoridade moral, a questão da identidade, quando o pai ou os pais não atuam auxiliando o seu filho na descoberta da sua identidade, de quem ele é, do potencial que ele tem, da capacidade que ele tem. Olha, gente, a palavra dos pais tem um peso muito grande sobre os seus filhos. E quando você, muitas vezes, em vez de você promover uma identidade positiva para o seu filho, você acaba gerando uma identidade destrutiva, você tem parcela nisso. Você tem parte nisso. Aquelas palavras que você diz com raiva, chateado, zangado ou zangada, que você diz com seus filhos, tem um peso muito grande sobre ele. Por mais que ele relute, rebata, ou aparentemente faça de conta que não está nem aí, mas na verdade tem um impacto muito grande sim na vida dele. Então, essas coisas vão se somando na construção do teu filho e acaba gerando uma ferida. Essa ferida, ela vai promover um comportamento inseguro. O teu filho será um adulto inseguro. Se é que você mesmo já não está sendo fruto de uma educação ou de uma formação que promoveu insegurança em você mesmo e você está reproduzindo toda essa insegurança que você viveu também para os teus filhos, também para a continuidade da tua geração. Por isso que a gente está estudando aqui para identificar essas feridas, para saber como tratar isso, como cuidar disso. Eu vou falar hoje aqui com você sobre isso. Não vou te deixar só com a problemática, não. Eu vou te trazer uma palavra de orientação de como você pode enfrentar tudo isso, tá bom? Mas são coisas para você pensar. Então, além da autoridade moral, além da construção da identidade, que muitas vezes uma palavra de encorajamento, uma palavra de direcionamento, muitos dos nossos filhos esperam de nós pais uma palavra de direcionamento. Eles estão em formação, eles estão em processo de descoberta, eles estão aprendendo sobre a vida ainda, e se espera que você, que já passou pela casca do alho, né, como diz o ditado popular, você que já aprendeu um pouco mais, né, das coisas, você possa transferir um pouco da tua experiência para que isso auxilie ao teu filho na direção que ele deve seguir. E aí você pode auxiliá-lo por um caminho seguro, por um caminho mais firme, por um caminho melhor. Não necessariamente ele precisa passar por tudo que você passou. Tem coisas que ele vai ter que passar, mas tem outras que ele vai construir a própria história e trajetória dele. Beleza? Então vamos lá. Outra coisa, segurança emocional. Quando você não construiu um ambiente saudável, emocionalmente saudável para o teu filho. E sim um ambiente tóxico, um ambiente que o tempo todo é gritaria,
é xingamento, é palavrão, é depreciação. Esse ambiente é tóxico, amigão. Você tem que rever essa conduta. Você tem que rever esse negócio aí. Olha como é sério esse negócio de criar filhos, educar filhos, preparar a geração que vem. É uma coisa de responsabilidade. Eu me lembro que eu tive há pouco tempo com uma pessoa e ele me disse o seguinte, olha, ele voltou a congregar há 2 anos, ele estava afastado da igreja, não estava mais frequentando os cultos, mas já faz 2 anos que ele voltou. E ele passou quase 10 anos fora do convívio, da fé e da igreja. E aí ele disse que ele tem um filho de 10 anos de idade. E ele disse que no dia que ele soube que ele era pai, que ele ia ser pai, que ia nascer o seu filho, naquele dia ele tomou uma decisão, ele me contando, que ele tomou uma decisão muito forte na vida dele. Ele decidiu parar de beber e parar de fumar. E ele disse, olha, até agora, graças a Deus, Deus tem me ajudado e eu tenho conseguido. Desde o dia que eu disse, eu vou ser pai, não vou parar de beber, vou parar de fumar. E com essa atitude dele, olha a ideia, que ideia maneira ele teve, que ideia legal. A ideia dele era ser um bom exemplo para o seu filho, porque ele identificava que o seu ato de beber, o seu ato de fumar, não seria uma referência positiva. E ele queria construir um ambiente agradável na casa dele. E não um ambiente onde a bebida estivesse presente ali o tempo todo, porque junto com a bebida vinham alguns comportamentos que não eram comportamentos legais, não eram comportamentos bons e não eram comportamentos saudáveis. Então pense sobre isso hoje. Olha como a pessoa leva a sério essa questão de família. Leve a sério. A insegurança que muitos jovens e que muitos adultos já com vida adulta estão enfrentando, se você fizer uma anamnese, fizer um retrocesso, um histórico, uma avaliação, você acaba descobrindo que essas questões estão envolvidas. A autoridade moral, a questão da identidade, a questão da segurança emocional e também a questão da afirmação, que muitas vezes não é dada a seu filho. Seu filho precisa de palavras de afirmação. Às vezes, alguns pais gostam de trabalhar com uma certa psicologia reversa, ou seja, diz uma coisa negativa com o interesse de produzir uma coisa positiva. E é contraditório, eu sei, mas na cabeça de alguns pais isso vai funcionar. Então, em vez de trazer a palavra de incentivo, traz a palavra de correção, a palavra de repreensão. E a repreensão é importante, ela tem que existir, mas também tem que existir a palavra de encorajamento, a palavra de afirmação. Seu filho precisa dessa palavra. Quantas vezes você chegou para o seu filho, meu filho, estou aqui com você, olha, não vou abandonar você, estou contigo. Quantas vezes você chegou para ele para dizer isso? Quantas vezes você chegou para dizer, meu filho, eu amo você, eu te amo, meu filho? Quantas vezes você fez isso? São palavras de afirmação. E quando essas coisas não são feitas, é esse o alerta que eu estou fazendo hoje. Você gera feridas. Feridas na alma desta criança, desse adolescente e desse futuro adulto. E essas feridas paternas, eu estou revelando para você. Eu estou te trazendo como ela de fato existe. Entendeu? Ela inflige, em muitos aspectos, o comportamento futuro do teu filho. Muitos pais que agora estão educando, muito provavelmente, passaram por situações dessa e estão fazendo a mesma coisa, estão trazendo uma condição de vida que acaba empurrando o seu filho a reproduzir a mesma coisa, abuso, negligência e rebeldia. Abuso, negligência e rebeldia. Aí você vai ter um adulto descompensado, um adulto que não sabe sobre limites, não tem referências positivas, tem dificuldade de respeitar os outros, tem dificuldade de se descobrir quem é e, a partir disso, identificar o seu potencial.
e o seu trabalho, o seu serviço, sua vocação e sua direção. É uma coisa puxando outra, gente. É um efeito dominó. Por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui em Colossenses 3,12, vocês, como eleitos de Deus, revestivos de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Porque algumas feridas que foram geradas na nossa criação, na nossa forma de tratar, naquilo que a gente traz do nosso histórico, estão evidentes nos nossos relacionamentos sociais. E aí a gente precisa ter um pouquinho de misericórdia uns com os outros. A gente precisa ter um pouquinho de paciência uns com os outros. A gente precisa aplicar um pouquinho mais de amor uns para com os outros. Porque cada um traz uma história, traz uma marca e precisa ser tratada e precisa ser cuidada. Mas eu vou trazer solução para isso, eu vou te trazer direção, mas no próximo programa, tá bom? Hoje eu quero que você entenda a problemática, mas não vou te deixar só não. Próximo programa eu já vou te trazer como você promover a cura da ferida paterna. Ah, gente, eu não perderia essa lição por nada. Vale a pena você se ligar na próxima lição que a gente vai estudar, tá bom? Como é que eu vou consertar isso? Ok? Como é que eu vou tratar disso? Qual é o remédio? Como é que eu aplico esse remédio? A palavra de Deus tem sabedoria para nós e eu quero compartilhar essa sabedoria. O que eu estou te passando nada mais é do que uma constatação da nossa realidade social. E a gente precisa aprender com a palavra de Deus, aprender sobre perdão, aprender sobre humildade, bondade, longanimidade, aprender sobre misericórdia. A gente tem que aprender. Sobre tudo isso, a gente tem que aprender. Para poder promover a cura das feridas que foram causadas ou por negligência paterna, ou por abuso, ou simplesmente por uma aplicação inadequada, limitada daquilo que deveria ser. Que no final das contas, produziu insegurança em você. Parte da tua insegurança tem a ver com essas feridas que ainda estão latentes em você. Não foram tratadas. Parte dessa insegurança tem a ver com essa fragilidade da referência moral, com essa dificuldade na construção de tua identidade, com a questão da segurança emocional, porque você viveu num ambiente onde o amor não foi cultivado. Entendeu? Aonde a toxicidade reinava. Então isso, com suas devidas exceções, porque o ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar. Então, por causa dessa capacidade extraordinária que nós temos de nos adaptar, nós podemos, muitas das vezes, de um limão fazer uma limonada. De uma situação catastrófica, retirar algo de proveito. Mas nem todo mundo processa as coisas da mesma maneira. Nem todo mundo tem a mesma força, a mesma determinação, a mesma clareza. Em alguns momentos, a gente precisa de ajuda em uma área, em outra, e com essa ajuda a gente consegue superar, vencer e curar as feridas que foram geradas. Tá bom? Por hoje é só. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, em Tua presença nos colocamos nesta hora. Muito obrigado pelo discernimento que o Teu Santo Espírito nos traz acerca de fragilidades, de feridas que marcaram a nossa formação e que essas feridas estão visualizadas nas inseguranças que se materializam em nosso comportamento adulto. Eu te peço, Senhor, nesta hora, que o Teu Santo Espírito Consolador, aquele que está ao nosso lado como intercessor, que ele possa, nesta hora, trazer bálsamo sobre as feridas daqueles que se encontram, Deus, inseguros, machucados, decepcionados, desanimados, frustrados e que não conseguem encontrar força e fé para seguirem nos projetos, para seguirem na sua caminhada. Te peço que o Teu Santo Espírito os fortaleça nesta hora de uma maneira muito especial e que possam vencer
essas dificuldades. Em nome de Jesus, assim pedimos e cremos. Amém. Por hoje é só. Aguardo você no próximo programa. Imperdível. Como curar essas feridas. Até lá.